Não sei como é que foi o seu dia hoje, qual foi a preocupação, qual está sendo, qual é o problema, qual é a dificuldade. Mas o que eu quero dizer para você é que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, esteja guardando sua mente e seu coração, diante de tudo, né? Por maior que seja o problema, a paz de Cristo é muito maior, né? E não ter problema nenhum e não ter paz, também não adianta nada, não resolve nada, né? Então é preferível ter problema e ter a paz que excede todo entendimento. Amém? Aleluia. Quero agradecer a Deus por de novo estar aqui com os irmãos nessa quinta-feira, mais uma vez. E saber que Deus é um Deus tremendo, Deus do impossível, Deus que pode fazer infinitamente mais, muito mais do que a gente pensa, do que a gente acha, né? E então, um Deus que extrapola tudo, não tem limite. Nós não, nós somos limitados e tudo mais, mas Deus não. Amém? Então por isso nós estamos aqui. É o Deus do domingo, Deus da segunda, Deus da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, e assim vai. Deus de todos os dias. É o Deus quando eu estou acordado, é o Deus quando eu estou dormindo, quando estou trabalhando. Meu Deus, esse é o Deus que anda comigo, né? E eu sempre lembro de um... Obrigado, Pedro. Sempre lembro lá do que diz o profeta Isaías. Nunca se ouviu falar em lugar nenhum, de um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Então eu espero, você deve esperar também. Eu sempre falo isso para a Edna. Nesses dias a gente estava resolvendo uma questão lá, e a gente estava entrando lá na prefeitura em Pinda, lá, depois que a gente saiu da conversa lá com a atendente, fica até um pouquinho de frustração, né? A gente sabe que é um assunto meio... Aí eu falei para ela assim: Edna, a gente tem um Deus que trabalha por nós, e se Ele decidir que Ele vai fazer, ninguém vai impedir, né? Então quando Deus abre, ninguém fecha. Se Ele fechar, pode esquecer, ninguém abre. Agindo eu, quem impedirá? Amém? Então esse Deus que nós temos que buscar, né? A ordem para essa reunião de hoje é buscar a Deus. Quem busca, acha. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então a receita é essa: buscar de todo coração, por todo o nosso coração em Deus, porque vale mais do que qualquer coisa. Não existe nada comparável a Deus. Não existe nada. Nem dinheiro, nem trabalho, nem filho, nada, nem carro, posse nenhuma não pode ocupar o lugar de Deus. Então nosso coração tem que ser totalmente dele. E eu creio que Deus hoje está levantando uma geração de discípulos, e discípulos apaixonados por Jesus, discípulos que amam a Deus, comprometidíssimos com o reino de Deus. O Márcio falou agora há pouco aqui que parece que deu uma esfriada, né? Deu uma esfriada assim naquele envolvimento, naquele compromisso com Deus, a igreja. Eu lembro quando nós começamos lá, pelo menos lá em Pinda, né, a nossa experiência lá, a gente tinha reunião todo dia, cada dia numa casa, lotava, ficava a gente para fora da varanda ali. Tinha gente que parou de ir na escola porque queria todo dia na reunião, no culto. Eu lembro direitinho que tinha gente que fez isso. Todos os dias estávamos juntos. Era uma sede muito grande. Uma sede, um fervor. O primeiro amor estava ali acontecendo, né? Deus nos tirou de um lugar e nos colocou num lugar assim, simplesmente de muita alegria, né? E então não era para menos. A gente tinha muita razão para tanta alegria, para tanto fervor, e a gente queria, né, estar juntos. E a gente acabava cumprindo o que diz lá em Atos dos Apóstolos: estavam juntos, todos os dias estavam juntos ali, né? Gente, claro, o primeiro amor, Jesus fez tudo que tinha que fazer, foi embora para o céu, deixou eles ali, eles ficaram num fervor só. Era impossível, nada era melhor para eles do que estar glorificando a Deus, estar juntos ali, né? Não tinha nada melhor, gente. E Deus só ordenando a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Nós somos chamados para buscar a Deus, e buscar não de qualquer jeito, mas buscar de todo o coração. Se alguém falar para você: quem é maior na sua vida? Você não pode dizer que é seu marido.
Você não pode dizer que é sua mulher, nem seus filhos, nem seu trabalho, nada. Maior a nossa vida é Deus. Maior a nossa vida é Jesus. Ainda que eu esteja passando por momentos, até pelo vale da sombra da morte, mas para mim é Jesus. Amém? Alguém disse isso, gravei e não esqueci mais, que o mais fascinante projeto de vida é seguir Jesus. Gente, não tem, eu creio assim, penso que vocês creem também, ou se alguém que não crê, começa a crer nisso. O mais fascinante projeto de vida é seguir Jesus. Sei que tem muita gente que investe, né? Estuda, faculdade, o que não está errado, está certo, sem problema, né? Para se formar, para ser alguém. Gente tem projeto de comprar isso, comprar aquilo, de estudar em outro país e por aí vai. São projetos que fazem, alguns não conseguem, outros conseguem, são muito bem sucedidos, né? Nada errado. É errado quando isso toma o lugar do maior projeto na vida da gente, que é seguir Jesus. Não tem nenhum projeto maior que esse. Ser discípulo de Cristo. Tem alguma coisa maior do que isso? Não tem, né? Nada melhor. Então, quando alguém disse isso, gravei e nunca mais esqueci. O melhor projeto de vida, o mais fascinante projeto de vida é seguir Jesus. Amém? Eu tenho seguido desde os meus 17 anos, né? E com a sua graça não parei, não desisti. Houve um momento difícil, né? A gente passa por um momento difícil, um momento que a coisa aperta mesmo. Mas cheguei aos 63 e não parei. Não sei com quanto eu vou chegar, mas não quero parar. E vamos junto, né? Vamos até onde Deus nos levar e não voltar atrás. Por mais que as circunstâncias se levantem, por mais que os problemas apareçam, por mais que as aflições vão aparecendo, mas vamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, né? E ele quis dizer que a gente vai vencer também. Amém? E é por isso que nós estamos aqui. Então eu sou um milagre. Eu só estou aqui porque eu sou um milagre. E você também, você só está aqui porque você é um milagre. Se Deus não tivesse feito um milagre, você não estaria aqui hoje. Eu não sei aonde você estaria, eu não sei aonde que eu estaria, mas eu sou um milagre de Deus. E se alguém perguntar qual é o motivo, a razão de você louvar, fala: cadê o milagre? Eu sou um milagre. Eu sou um milagre, você é um milagre. Fala para o irmão que está falando, você é um milagre. Você tem 1 milhão de razão para estar aqui, para estar glorificando a Deus, para buscar a Deus de todo o coração, porque você é um milagre de Deus. E quando você pedir um milagre para Deus, eu estou orando e Deus não faz um milagre, olha para você mesmo e fala assim: eu sou um milagre. Eu sou um milagre. E já começa a agradecer por esse milagre que aconteceu. Onde que você estava antes de converter? O que você falava? O que você sentia? Como que você agia? Eu lembro o que eu pensava, do jeito que eu agia, no tempo de escola, de ginásio, né? A gente falava ginásio. Eu lembro, meu Deus, misericórdia, né? Aí Deus foi lá e me pegou você também onde você estava. E hoje, nesse exato momento, a gente está aqui junto, entendendo que tem um Deus que nos transportou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Amém? Pouca coisa? Quer mais? Quer mais? Isso é tudo. Isso é de bom demais. Nada comparável. Nada comparável, né? Somos reis e sacerdotes, filhos do Deus Altíssimo. Então nós temos muita razão para glorificar a Deus, para buscar a Deus de todo o coração. Mesmo na dor, na tristeza, né? Na alegria ou na dor, eu quero louvar o Senhor. Quero ter aquele coração do profeta que disse: olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral, ainda que o Brasil não sei o que lá, ainda que isso aqui, mas eu continuarei glorificando a Deus. Eu continuarei dizendo que Jesus é o Senhor da minha vida. Não foi nenhum político, não foi homem nenhum, não foi ninguém, nem meu pai, nem minha mãe, mas foi Jesus que me comprou com seu sangue. Lá na cruz, verteu sangue, derramou sangue lá.
E eu sou resultado disso. E você também. Então Deus não nos chamou para ser religiosos, para participar de uma religião, não. Deus nos chamou para ser uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Amém? Isso é escrito, gente. Deus nos chamou para ser irmãos em Cristo, uma família de muitos filhos, todos parecidos com Jesus. Olha lá, hein? Pensa bem. Dá uma olhadinha no espelho, deixa eu ver se eu pareço com Jesus. Mas é o nosso jeito de ser, de agir, o dia a dia, de falar, de pensar, de perdoar, de renunciar, de entregar tudo. É isso que nos faz parecer com Jesus. De colocar o reino de Deus em primeiríssimo lugar, de buscar a Deus de todo o coração. E assim a gente vai achar Ele. Não buscar com interesse, eu vou buscar a Deus porque eu preciso de um emprego, eu vou buscar a Deus porque eu preciso de uma casa, preciso de um carro, tudo bem. Tá bom, você precisa mesmo, mas busque a Deus porque Deus é Deus. Só isso. Busque a Deus porque Deus é Deus, porque, meu Deus, os levitas, a herança dos levitas era Deus. Deus falou para os levitas, eu sou a herança de vocês. Gente, nós somos levitas hoje, a nossa herança é Deus. A nossa herança é Deus. Nesse mundo perturbado, conturbado, nesse mundo que está uma bagunça, a nossa herança é Deus. Nós somos os levitas que carregam Deus na vida, no coração, na jeito de falar, de pensar, de agir. E quando falhamos, imediatamente pedimos perdão. Porque nós temos uma grande responsabilidade de levar Deus na nossa vida e das pessoas enxergar Deus em nós. Os levitas tinham que levar a arca. Hoje nós levamos a arca também. E não só no culto, nos cultos que fazemos, nas reuniões que fazemos, mas no dia a dia, na minha casa. Eu sozinho com minha mulher dentro da minha casa. Você, seu pai, sua mãe, você, seus filhos, e onde quer que seja, você está carregando a presença de Deus. Você é levita, você é um sacerdote, foi chamado para ser sacerdote. E não tem jeito de carregar de outro jeito, porque Davi tentou levar de outro jeito e deu no que deu. Não tem jeito de levar Deus de outro jeito, carregar Deus de outro jeito, né? Emburrado, xingando, nervoso, uma hora tem fé, outra hora não tem fé, uma hora ora, outra hora já não ora mais, já não lê a Bíblia, mas... Aí você pergunta, e aí, você tem fé em Deus? Tem fé em Deus sim, nossa, Deus é tudo na minha vida. Mas você carrega Deus como? Como que você carrega Deus na sua vida? Como nós carregamos esse Deus que é tudo? Deus é tudo para nós. Amém, gente? Então eu repito, você só está sentadinho nessa cadeira, olhando para cá, escutando o que eu estou falando, olhando para mim, porque Deus é muito bom, porque Deus é muito fiel. Em Deus nós existimos, não é isso? Em Deus nós nos movemos. Gente, eu só existo, você só existe porque Deus é maravilhoso, porque Deus é fiel. Razão para a gente buscar Ele de todo o coração. No dia a dia, dá para tirar uma folguinha pelo menos? Não tem jeito de tirar folga. Onde eu vou, eu não tiro folga para buscar a Deus. Até se eu for descansar e for viajar, não tem jeito de viajar sem Deus. Eu não entraria num avião se eu soubesse que Deus não ia comigo. Não, de jeito nenhum. Né? Não vejo. Às vezes quando eu vou em tal lugar, eu falo, Deus, se não é para ir, não deixa eu ir não. Se for ruim, não deixa eu ir não. Se o Senhor não está aprovando essa ida em tal lugar, nem que seja um passeio, não deixa eu ir não. Moisés falou, se o Senhor for comigo eu vou, mas se o Senhor não for eu não vou. Amém? Gente, a gente tem cara de fanático, né? Mas daí, qual o problema? Qual que é o problema? Tem gente fanática por tanta besteira, por tanta bobagem, por coisa que acaba, por ídolos e tudo mais. Mas não, se nós somos fanáticos por um Deus todo-poderoso. O Deus que sempre virá ao nosso socorro. Um Deus que trabalha por mim. Amém? Gente, nós precisamos entender isso. Essa maravilha. E sempre tem alguém querendo nos tirar isso, roubar isso de nós. Mas não pode roubar. Se as dificuldades vêm, se os problemas vêm, se as aflições vêm, é para nos tornar mais forte ainda. Eu sei que é difícil. Eu sei que é doloroso, eu sei que a gente chora, eu sei que é momento que a gente fica frustrado. Eu sei disso. Mas é para deixar a gente mais forte ainda. Amém?
Jó ficou mais forte ainda depois de tudo que passou. Deus deu tudo em dobro para ele. E ele acaba dizendo: antes eu te conhecia. Tem muitos que só conhecem a Deus de ouvir falar. Tem muitos que conhecem a Deus só no domingo à noite. Aí Jó fala assim: mas hoje eu ando contigo. Hoje o Senhor é minha sombra. A minha sombra à minha direita. Hoje eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso na sombra do Onipotente. Amém, gente? Isso quebra toda a religiosidade. Isso quebra toda uma fé vazia, superficial, que não muda nada, que é apenas falar. Deus não está interessado nisso. Vou repetir. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres de todas as idades. Geração de discípulos comprometidos com Ele. Amém? Lá em Lucas capítulo 9, versículo 57. Diz assim. Lucas 9, 57. E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse uma pessoa: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Pareceu uma pessoa decidida lá, né? Para onde o Senhor for, eu vou te seguir. O que Jesus respondeu? Disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você vai me seguir? Se prepara então, que não vai ser um mar de rosa, né? Que não vai ser maravilhoso. Eu oro, Deus me dá. Eu oro, Deus me atende rapidinho. Ora agora, daqui a pouquinho já está acontecendo. Tudo que eu quero, Deus vai me dar. Não, Deus não está criando filho mimado. Deus não está criando filho mimado. Deus está criando filhos que confia no pai que tem, ainda que esteja passando por situações muito difíceis. Amém? Jesus responde para ele: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Até a raposa tem o seu covil, até os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E daí? Topa ou não? Aí no versículo 59, e disse outro, aparece outro: segue-me. Mas ele respondeu, foi Jesus Cristo para ele. Aqui um se oferecendo, aqui Jesus chamando. Amém? Gente, não fomos nós que escolhemos Jesus, foi Ele que nos escolheu. Amém? Se você disser eu escolhi Jesus, não foi, Ele te escolheu. Eu escolhi vocês e vos chamei para que deis muito fruto, e o seu fruto permaneça, para que o Pai seja glorificado no céu. Olha, a sua responsabilidade não é qualquer coisa. Não é fazer um exame na faculdade e se passa na faculdade. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Eu vos chamei para que deis fruto. Esse fruto permaneça e o Pai seja glorificado. Um se oferece e o outro Jesus chama. O que se ofereceu não estava preparado. Então Jesus, olha, pensa bem. Eu não tenho onde colocar minha cabeça. Aí o outro, Jesus disse, e disse a outro, segue-me. Mas ele, olha só, e ele respondeu, Senhor, deixa-me primeiro que eu vá enterrar meu pai. Aqui, dá até para, necessariamente você não pode entender que o pai dele tinha morrido. Mas parece até que, se eu tiver que cuidar do meu pai até a morte, né? Aí depois que ele morrer eu vou seguir. O raciocínio pode ser esse também. Olha, eu vou cuidar do meu pai lá. Deixa eu cuidar do meu pai, né? Enterrar ele depois sossegadinho, tranquilinho, bonitinho. Jesus, não. Deixe, e Jesus respondeu para ele, deixe primeiro. Ele disse para Jesus, deixa primeiro eu enterrar meu pai. Mas Jesus observou, deixa aos mortos enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Gente, não tem nada de mal, não é pecado você não
participar de um velório, sepultar alguém. Mas se o reino de Deus estiver em primeiro lugar, não ponha isso em jogo. Não ponha ele em segundo lugar. Não ponha. Se você estiver em tal lugar, fazendo uma missão, uma prioridade para Deus, morre alguém da sua casa, você não tem que largar tudo e vir correndo e deixar lá não acontecer aquilo que Deus te mandou fazer em tal lugar. Você tem que continuar aquela obra. Ah, mas morreu meu pai, morreu minha mãe. Tranquilo, se ele morreu no Senhor, você vai ver ele depois. Se não morreu, não vai ver mais, né? Lógico. Estão entendendo a prioridade? Jesus mostrou para o homem que quis se safar. Não, deixa eu cuidar do meu pai, deixa eu enterrar meu pai primeiro. Não, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Você vem e anuncia o reino de Deus. Gente, não é brincadeira. Não é de qualquer jeito. Não é do jeito que eu quero. Amém? É quando eu estou às vezes cansado. É quando eu não estou com vontade. É provavelmente aquela hora, a hora do milagre. Eu não estou com vontade, eu estou cansado, acho que não. Gente, provavelmente aquela hora é a hora do milagre. É a hora de Deus agir. Aí, você vai saber que Deus não agiu. Por quê? Porque eu estava muito cansado e não fui. Deus não fez. Amém? Eu não estou tirando o mérito de ter que descansar, de haver mesmo, sabe, aquele momento, a gente sabe disso, né? Mas só que é preciso ter muito cuidado, muito discernimento, priorizar o reino. Gente, o preço que foi pago não foi pequeno. Amém? O preço que foi pago não foi pequeno. Foi o maior preço do mundo. Não foi pouca coisa. Então você para e pensa. O preço que foi pago por mim foi um alto preço. Foi preço de sangue. Amém? Então você foi comprado com sangue. E agora, qual é a nossa resposta? Amém? Qual é a nossa resposta? Você foi comprado com sangue. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não é animal mais. Agora é o Filho de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele ia passando, e o discípulo declara isso, acho que se não me engano foi João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu Deus, que revelação, não? Que entendimento, que revelação. Gente, nós temos que viver com essa revelação. Amém? Nós não vamos de culto em culto. Nós vamos de glória em glória. Veja bem, não estou desfazendo de culto nenhum, de reunião nenhuma. Mas nós não vamos de culto em culto. Nós vamos de glória em glória. Amém? De glória em glória. A nossa oração de manhã, Senhor, eu quero que a sua glória seja maior amanhã na minha vida do que foi hoje. Esse é o meu compromisso. Essa é a minha oração. Eu não cheguei ainda, eu não completei a carreira. Eu ainda não fiz tudo, está longe. Mas estou comprometido em orar, buscar esse Deus de todo o coração. Amém? De todo o coração. Ele diz que ele vai se deixar achar. Amém? Qual o pai que não gosta quando o filho busca o pai? E vai até o pai. E vai para abraçar, e vai beijar, e vai dizer para o pai que ama o pai. Qual o pai que não gosta disso? Só se o pai for não vou nem falar, né? Melhor nem falar. Mas o pai que se derrete pelo filho. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus se derrete por minha causa. Deus se derrete por sua causa. Embora não pareça, mas está de olho em mim, gente. Onde eu for, está de olho em mim. Amém? E se Ele permite alguma coisa acontecer, porque tem algo muito maior que Ele quer fazer. Precisa entender isso. A mente de Cristo. Um olhar espiritual, uma visão espiritual olhando para frente, vendo o que muita gente não vê. Nós somos chamados para ver o que muita gente não vê. Para entender o que muita gente não entende. Só entende o que vê, o que sente, o que pensa. Não.
Nós somos chamados para enxergar aquilo que é invisível. Você foi chamado para enxergar o invisível. Amém? Então, se não me engano, Moisés, fala que Moisés saiu do Egito, né? Mas ele saiu como quem vê o invisível. Oh, glória, amém? Então Deus está levantando essa igreja que enxerga o invisível. O mundo está aí, te esperneando, se matando, gente do céu, brigando, discutindo, está um caos, está um caos. Mas nós precisamos ser diferentes, precisamos ser sal da terra, luz do mundo, amém? Precisamos ser um luzeiro. E nesse caos todo que nós estamos vivendo, nós queremos de Deus que esse luzeiro se levante em cada cidade dessa nação, deste país. Cada cidade, sem exceção de nenhuma, um luzeiro se acenda nesse país que está em trevas. Nós vivemos um país que está em trevas, treva pesada, muita treva. Olha a nossa responsabilidade como igreja. Nossa oração, nossa intercessão, jejum, palavra, comunhão. Gente, olha isso. Deus vai honrar a nossa atitude e vai mudar a nossa nação. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Penso que isso vale para a nação onde nós moramos. Então hoje, aqui no Brasil, necessariamente não é o Congresso, não é Câmara dos Deputados e nenhum outro órgão que vai mudar essa nação. A igreja vai mudar esse país. Quero dizer para vocês, João Carlos, Zé Moreira aqui, Pedro, Gilmar, irmãs e irmãos, vai chegar um grande avivamento para este país, que vai iluminar todas as trevas que nós estamos. Crianças em trevas, jovens em trevas, gente, treva por todo lugar. Mas a nossa oração a Deus, derrama sobre essa nação a sua glória, a sua justiça e o seu poder. O Brasil vai mudar pelo poder de Deus, porque existe um povo buscando a Deus de todo o coração. Se você quer ver milagre, quer ver cura, quer ver mudança na sua vida, na sua casa, na sua família, no país onde nós estamos, é necessário buscar a Deus de todo o coração. E Ele vai se deixar achar. Mas Ele não vai se deixar achar quando fazemos de qualquer jeito. Não tem jeito. Não dá. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta. Nenhum pai gosta quando manda o filho fazer uma coisa e o filho vai e faz de qualquer jeito. Faz isso para mim. Quando você vai lá ver. Olha como é que ele fez. Largou de qualquer jeito. Nem terminou de fazer. Aí você vai procurar. Aí está deitado. Está dormindo. Nenhum pai gosta disso. O pai gosta quando o filho atende, faz e agrada o coração do pai. Esse povo está se levantando. O povo que agrada o coração de Deus. Um povo que pensa igual a Jesus. Amém? Um povo que pensa igual a Jesus. Meu Deus. Amém? Para terminar, lembrando do Salmo 84, o salmista diz, olha, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, eu encontrei os teus altares, Senhor. Não tem lugar melhor, não tem onde estar, amém? Eu já disse isso uma vez, tem gente que fala, em tal país que é bom estar, tal país, bom mesmo é estar na presença de Deus, servindo a Deus, servindo a Jesus com compromisso. Isso sim é bom. Mas tal lugar tal, tudo pode mudar, tudo pode se transformar. Mas onde nós estamos em Cristo Jesus, é o melhor lugar do mundo, é o lugar mais seguro que tem. Se alguém quiser nos tocar, só se for com permissão dele. E quando ele permite, porque vai fazer algo muito melhor ainda. Algo muito maior. Amém? Vou pedir para você levantar, dar um abraço no irmão. Já sei que você fez isso no começo. Um abraço que abençoa, um abraço que cura, um abraço que promove o milagre. Faz com fé. Irmão, quero te abraçar agora, para que você veja o milagre, para que você busque a Deus de todo o seu coração, para que Deus seja achado na sua vida.
Abraça bem forte, irmão, e fala isso para ele. Amém? Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por essa noite. Nós levantamos nossas mãos para o santuário, para o trono da graça. E queremos dizer que nós queremos te buscar, Senhor, de todo o coração. E o Senhor prometeu que o Senhor se deixará achar. Deus, estou aqui, nós estamos aqui nesta busca de todos os dias, sem que nenhum dia seja deixado de lado. Mas, Senhor, a cada manhã, durante o dia todo, nós queremos buscar a sua face e poder te adorar na beleza da sua santidade e contemplar a sua beleza, Pai, em Cristo Jesus. Levanta essa igreja, Senhor, que contempla a sua glória, essa igreja que entra no santo dos santos para estar diante do Deus Todo-Poderoso. Uma igreja, Senhor, comprometida, uma igreja, Senhor, enraizada em Cristo Jesus, a igreja que ama, que teme, a igreja, Senhor, que opera maravilha, a igreja que opera milagres, a igreja que herdou de Jesus uma unção poderosa para fazer coisas maiores do que aquela que Ele fez, porque Ele falou isso: vocês farão coisas maiores do que aquelas que eu fiz. Senhor, nós queremos receber isso nesses dias, oh Deus, para abençoar essa nação, para abençoar as pessoas, para abençoar a nossa vizinhança e para abençoar a nossa família, em nome de Jesus. Nos capacita, Senhor, e desse momento em diante, se já estávamos buscando, nós vamos buscar mais. E se não estávamos buscando, quero dizer para você, para cada um aqui, comece a buscar intensamente a Deus. É mais importante do que o seu respirar, é mais importante do que você comer, buscar a presença de Deus. Esse é o nosso pão, essa é a nossa vida. Aleluia. Podemos aplaudir a Deus, né? Amém?